Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada pela presença, obrigada pelo convite de toda a organização da COPED. Vim abrir, né, o curso com esse tema, para mim é muito importante, porque essa é uma pergunta que vem na gente, né, do nosso dia a dia, né? E aí, pode ser sepse? Pode. E aí, a ideia que é realmente fazer uma troca de ideias, porque ao mesmo tempo que falar desse tema tão amplo é difícil, né? Vendo tantas coisas específicas da pediatria, específicas do mundo da sepse, né? Então, eu passei aqui, pensei, né, a gente fazer uma introdução, passar um pouco da epidemiologia, vamos aí ver uma lista, uma linha do tempo em relação às definições, um pouco de fisiopatogenia, fatores de risco e protocolos, a importância, né? Vamos ver. E a intenção é sair daqui hoje para dormir, todo mundo deitar no travesseiro, né, e pensar, pode ser sepse. Então, eu começo mostrando a importância mesmo da sepse no mundo. Então, desde 2017, a OMS ela, instituiu, né, uma regulamentação com todos os seus países, que cada país, então, institua a sua política de saúde pública para manejo, né, e prevenção da sepse, seja por implementação das vacinas, seja por protocolos e diretrizes que ajudam no reconhecimento precoce, instrumentos de triagem, mas e a gente sabe que é justamente isso, né? O desafio na sepse ele vai além do tratamento. O tratamento também é um desafio, mas a gente tem instrumentos, né, de diagnóstico precoce e assertivos ainda é um grande desafio para a gente, né? E considerando que até então, né, existiam poucas evidências, poucas estimativas de incidência global mesmo da sepse e da sua mortalidade, a maioria eram mais extrapolados de estudos de adultos, tratados em países de alta renda, né, de alto desenvolvimento. E até então o que a gente tinha era essas meta-análises de 2015 e 2018, que mostrava aí uma incidência, um acometimento de mais de 1 milhão, né, uma estimativa de mais de 1 milhão de casos de sepse em crianças no mundo por ano. E uma surpresa que nos veio, né, foi que agora, em 2020, a OMS lançou realmente o seu reporte global da epidemiologia da sepse e, na verdade, a gente estava bem subestimado, né? Então, veio aí com 25 milhões de casos de sepse em crianças. Esse foi um documento bem robusto mesmo, são dados de 1990 a 2017, ainda antigos, né? Mas é o que a gente tem de mais robusto. E uma das coisas importantes também desse documento foi a importância das crianças menores de 5 anos. Então, elas corresponderam então, a 41,5% do total de sepsis e mais de 25% dos casos de óbitos também por sepse. E se a gente for ver só nas crianças, não sei como é aqui, só dentro das crianças, todas as crianças, então, chega a ser 95% dos casos de sepse em menores de 5 anos. Esse documento ele foi construído, né, com a base nesses dados de 2017, de um estudo multicêntrico de 195 países dos anos 90 a 2017, né, para estimar essa incidência global e regional da sepse. E o primeiro que eu trago aqui é uma avaliação da incidência durante esses anos, e o laranja, né, sendo os casos de infecção. A gente vê uma tendência à queda, né, nos anos, no decorrer dos anos, mas que isso a gente sabe que está muito implicado
em relação a melhorias de saúde pública, mesmo de saneamento, né, que aconteceu na década de 90 e 2000. E também pelo aumento dos casos de óbitos por outras causas, que acidentes. E quando a gente vai ver por faixa etária, a gente vê uma fase, uma característica bifásica, né? Então, da sepse, então, mais ali para os extremos, até os 5 anos, uma incidência maior, com uma queda mais na idade adulta, com subida depois para os idosos, né? E sendo a principal causa, doença diarreica em todas as doença diarreica nos casos de sepse e nos casos de óbito relacionado à sepse, infecções respiratórias inferiores. Isso em todas as faixas etárias, todos os sexos, todas as localidades. Dentro do grupo só de crianças menores de 5 anos, que foi a maioria, né? Então, as causas mais comuns, também doença diarreica, entrou as infecções neonatais e as infecções respiratórias inferiores, que inclui também bronquiolites, né? Não só pneumonia. E nesse gráfico aqui, o que eu achei interessante foi a variabilidade em relação à região, né? Então, ok, a gente viu ali no gráfico anterior que teve uma queda, mas onde é que teve essa queda? Digamos assim, a região africana e a América Latina, a região africana é em rosa, né? E a América Latina aí mais ou menos em azul verde. Os que mais tiveram redução, na verdade, foram aqui os países de alta renda. Então, o impacto mesmo da redução dos últimos, no decorrer dos anos, aí está mais relacionado com os países mais ricos, né? Apesar de ser antigo, eu trouxe esse estudo para a gente ver mesmo isso, né, separado. Então, esse estudo que avaliou 7.000 crianças em 26 países viu uma incidência, uma prevalência de 6% na Europa e 23% na África, né? E onde é que está o Brasil nisso? Está aí no meio do caminho. Esse aqui, que é mais perto da gente, da América do Sul, que avaliou as crianças admitidas na UTI pediátrica, o que ela mais traz assim de impacto é que 25% dos óbitos então ocorreram nas primeiras 24 horas de admissão na UTI. E aí, né, porque essa criança já está chegando numa fase já irreversível na UTI, está demorando para chegar para a UTI, o reconhecimento precoce que não está que foi atrasado, né? Então tem vários perpassos aí Brasil, então, eu achei interessante trazer isso de São Paulo. Então, foi um estudo para ver a prevalência da sepse num pronto-socorro em São Paulo, mas com uma prevalência baixa, de 0,4. Então, será que isso diz mesmo nossa realidade, né? Com a idade mediana aí de entre 1 e 2 anos dos casos. Desse estudo, o que a gente tira realmente os quadros respiratórios foram os mais comuns e entra aí com impacto, com prevalência, com significância estatística, os principais casos foram de bronquiolite, né? E 30% dos casos de choque séptico aconteceram em crianças com doença, com comorbidades, né? Com uma doença crônica anterior. Outra coisa em relação aos Brasis dentro do Brasil, né? Então, as regiões acometidas, o acometimento de acordo com as regiões é variável. Então, a gente sabe, principalmente nos menores de 1 ano, a gente vê uma prevalência de 30, comparado com São Paulo, com 17. Mas, sem contar com as nossas subnotificações, com os nossos subdiagnósticos. E esse, para mim, é um ponto importante de todos os desafios da sepse, que é
padronizar. Então, a gente está vendo. Será que a gente está vendo todo mundo com o mesmo olho, da mesma forma, ou nós estamos avaliando coisas diferentes em situações diferentes? Então, esse é um dos impactos, na verdade, da definição mesmo diagnóstica. Então, a gente conseguir definir todo mundo a mesma coisa para poder analisar todo mundo e ter todo mundo a mesma base. E aí, a definição de sepsis, então, começou em 91, mas só em 2005 foi quando foi específico para a pediatria, né, com o consenso. E durante quase uma década depois foi que veio atualizações desses critérios, né, com o sepsis 3, mas que com muitas polêmicas, porque o sepsis 3 era baseado, então, em dados adultos, totalmente. Então, era o SOFA, e até que ponto a gente pode considerar a criança como mini adulto, né? Então, apesar do sepsis 3 ter sido bem aceito pelos adultos, a gente ainda ficou com grandes lacunas, né? Grandes desafios ainda para justificarem, digamos assim, a continuar ou tentar outras formas de definições, né? Então, a criança, as diferenças de criança e adulto estão além só da idade e do tamanho, mas os sinais vitais são diferentes, o desenvolvimento imunológico a depender da idade, as comorbidades específicas da criança e do adulto, e com uma mortalidade que é maior em todo o mundo, né? Nesse slide, o que mais me chama a atenção a gente pode ter vários conceitos de sepse, mas realmente ter um único conceito que abrace todas as possibilidades ainda é um desafio muito grande. Então, por mais que, a partir do momento que a gente usa um critério que ele é mais fechado, a gente seleciona mais. Se a gente usa um critério que é mais aberto, a gente diminui a especificidade. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? E aí reuniram, graças a Deus, ano passado, esse ano, né? Enfim, 30 e poucos especialistas de todos os continentes para, então, redefinir esses critérios, né? E aí foi onde veio o Phoenix, né? O score de Phoenix, com a intenção de ser usado realmente global. Isso vai dar certo? A gente ainda vai aprender com isso, né? Mas foi construído com uma revisão de mais de 3 milhões de casos, então tem estudos robustos, a gente parou de ver parou de ser aquela extensão dos adultos, a gente usava SIRS, depois, primeiro os adultos usaram SIRS, aí vamos para as crianças usaram SIRS, aí o sepsis 3, aí as crianças usaram... Não, agora é a gente, com nossos dados, com nossas crianças, com nossa avaliação. E aí o que vem de lições é que realmente o termo SIRS, né, deve deixar de ser usado. O termo sepse grave é redundante e a maior vantagem é ser um critério para uso mundial. Então, a partir de agora, são mais objetivos em relação às particularidades de cada centro, né? São de crianças menores de 18 anos, mas não entra os prematuros. Tem um modelo marcado, né, por 4 sistemas orgânicos, e é isso. Quanto maior a disfunção orgânica e quanto maior o critério Phoenix, maior é a mortalidade. Eu acho que eu trago isso aqui, já comprovando, então, a taxa de mortalidade
maior, né, a depender dos critérios, do número de critérios, número de pontos. E, para um futuro, a gente almeja uns critérios que sejam sensíveis o suficiente para um reconhecimento precoce, mas que seja específico o suficiente para não desperdiçar recurso, para não investir em tratamentos agressivos para aquele paciente, que seja também flexível o suficiente para nos dar margem para pensar em outras possibilidades, né, e que seja adaptável localmente, e que englobe também os fenótipos da sepse. Então, a sepse fúngica, a sepse por vírus e a sepse bacteriana, elas são 3 características diferentes com aspectos diferentes. E quando a gente conhecia a desregulação imunológica, né, da sepse como sendo o principal ponto da fisiopatologia, a gente traz coisas bem mais complexas aí envolvidas com fatores genéticos, fatores metabólicos, além do que a gente já conhecia, que é os fatores de risco do hospedeiro, os fatores patogênicos do hospedeiro, os fatores de risco da situação atual daquele paciente. Então, além disso, a gente ainda traz todas as outras interações e essa complexidade das possibilidades, do que é que esse paciente pode, o desfecho que esse paciente pode tomar no decorrer pós o seu diagnóstico de sepse, ele é imensurável, né? Então, tudo pode acontecer. Desde ele se recuperar 100% até ser irreversível. Então, a gente está falando de uma criança que chega na emergência, que pode ter vários patógenos, e que a gente precisaria, então, de um diagnóstico oportuno, rápido, que avalie a genômica, porque os pacientes que têm algumas alterações genéticas estão mais predispostos, alguns marcadores metabólicos também estão envolvidos com pior mortalidade, com pior desfecho, e a gente precisaria disso tudo para um rápido diagnóstico, para direcionar o tratamento, né? O que, às vezes, isso é bem difícil. Então, entre uma febre no pronto-socorro e um choque, né, na UTI, então, está aí o desafio para o nosso diagnóstico precoce. E, quando a gente fala em diagnóstico precoce, realmente os fatores de risco e as comorbidades são importantes. Então, lactentes menores de 1 ano, recém-nascidos, principalmente prematuros de muito baixo peso, doença oncológica, asplenia, transplante, imunossupressão, presença de catéter. Mas a gente tem que lembrar que só 30% tem comorbidades. Então, 70% das nossas crianças com sepse não terão nenhum fator de risco. E lembrar também que as patologias crônicas elas podem não apresentar sinais clássicos de sepse. Então, também acaba sendo um desafio. Em relação ao tipo de patógeno, né, a gente tem que lembrar que sepse, então, perpassa por várias síndromes e vários agentes. E, quando a gente fala em agentes, por exemplo, esse estudo envolvendo pediatria mesmo, então, viu a maioria dos casos de vírus sincicial respiratório em hemocultura. Isso foi um estudo com avaliação de PCR, que a gente não tem, certo? Então, é um estudo fora da nossa realidade mesmo, diária, né, de vida, mas que não é só bactéria. Então, o reconhecimento precoce está aí reclamando, né, por nós. Então, a gente sabe a importância dos alertas de sepse, do PIOS, das triagens que possam ter uma alta sensibilidade, que, juntando com uma avaliação clínica sequencial, apresenta, então, uma alta especificidade. Isso faz o quê? Diminuir o tempo de reconhecimento da sepse.
E vários são os estudos que realmente mostram o sucesso, né, no sucesso e o impacto positivo na implementação de protocolos de choque séptico pediátrico, diminuindo a triagem, diminuindo o tempo entre a triagem e o diagnóstico, diminuindo a disfunção orgânica, a necessidade de terapia de substituição renal, diminuindo o tempo de internação, melhorando a utilização dos recursos e do processo sem aumentar os custos, né? Então, sinalizar é importante e para poder pensar, suspeitar e simplificar, porque pacotes, né, e protocolos, então, eles são feitos para realmente simplificar. Um kit de sepse, eu já sei o que é, todo mundo está falando a mesma língua e já é agilizado, né? Então, a gente pode reduzir ainda a mortalidade atribuída à sepse em 25% ou em 25% com esses protocolos, com esses pacotes, né? E é importante sempre, depois, né, revisar os passos, voltar. Então, isso é a importância de um protocolo feito, é você seguir o passo a passo, volta para o zero, volta para o início para reavaliar o caso, né, e continuar, então, a condução. É isso. E, de lição, eu trago aqui que a gente precisa aprender a sepse sobre os programas de qualidade, porque não é só um protocolo, é um protocolo que pode correr com aquele paciente, né? Conhecer o processo de diagnóstico e de atendimento, assim como os resultados, para poder identificar as melhorias. Sepse não é uma doença exclusiva da UTI pediátrica, então, não é do intensivista, é do pediatra. Sempre seguir o protocolo, porque a intenção dele é cortar caminhos. O sucesso da abordagem da sepse depende mesmo de uma equipe multiprofissional, e a educação continuada é essencial aí e realmente muda a realidade. É isso. Obrigada.